Bom dia! Queria chamar vocês para chegarem mais perto. Mais perto. Mais perto. Mais perto. Mais perto para a gente ficar quente, porque tá um pouco frio hoje, né? Vamos! Ok, que Santa Ceia incrível que eu pude ouvir da minha mãe, amém? E eu tenho fé que um dia as mães de cada discípulo aqui vai estar fazendo uma Santa Ceia aqui. Amém? Que incrível ver as contribuições da minha filha espiritual, a Lara, amém? Vamos, Lara! Foi incrível. Eu quero fazer uma oração para a gente poder começar, ok? Pai amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu agradeço a Ti por estarmos reunidos, Pai. Eu agradeço a Ti porque poderíamos estar em tantos lugares agora, mas estamos aqui no Parque Quinta das Conchas para poder aprender da Sua Palavra, Deus. Eu oro e agradeço ao Senhor porque o Teu intuito, Deus, nunca foi sobre religião, Pai. O Teu intuito sempre foi sobre ter um relacionamento contigo, Deus. Eu oro, Deus, por todas as pessoas que se consideram evangélicas, católicas, espíritas, ateias e agnósticas. Eu oro por cada pessoa, Deus, para que cada pessoa possa ter um relacionamento com o Senhor, Deus. Deus, eu agradeço por estarmos aqui. Nos dê coragem, em nome de Jesus. Amém. Amém! O título, para aqueles que estão anotando, é Espírito de Coragem. Amém! Espírito de coragem. Vivemos em uma época onde homens querem ser mulheres. É verdade. E mulheres querem ser homens. Onde assassinar bebês se tornou uma questão de opinião. Uau! Terrível. Vivemos em um mundo onde Satanás quer sexualizar as nossas crianças. E coragem não é comum nos dias de hoje. É verdade. Vamos lá, Lucas. O único lugar que coragem importa é no reino de Deus. É o único lugar que coragem importa. A coragem que não serve para nada. Você quer morrer pelo seu país? Você vai morrer por nada. Você quer morrer por um relacionamento? Nossa, eu estou disposto a dar a minha vida por essa pessoa. Eu idolatro, eu amo essa pessoa. Eu sou casado, eu amo minha esposa. E eu estou disposto a dar minha vida por ela. Mas se você quer dar a sua vida por alguém mais do que por Jesus, você vai morrer por nada. A única coisa que vale a pena morrer é por Jesus Cristo. E aí nós podemos falar, nossa, eu estou disposto a morrer por Jesus. Mas será que você está disposto a viver por Jesus Cristo? Vamos! Jesus é a única coisa que nós podemos grasp, nós podemos tocar. É a única coisa que nos dá confiança. Muitas pessoas hoje não têm coragem porque a confiança delas está em coisas momentâneas, em coisas passageiras, em relacionamentos que acabam. Eu tenho a minha confiança no fato de eu ser brasileiro. Até alguém falar mal de você por você ser brasileiro. É verdade. Até alguém te perguntar onde está o seu hexa. É verdade. Aí você já não se sente muito mais confiante. Eu tenho confiança em ser português. Até alguém te perguntar onde está o Cristiano Ronaldo. O que aconteceu? Quando a nossa confiança está em Deus, nada pode nos parar. É verdade. Vamos lá, Lucas. Por isso que precisamos de coragem. Você quer morrer pelo Islã, você morre por nada. Você quer morrer por Jesus, você morre por alguma coisa. Amém. Eu lembro quando eu me casei, e eu lembro que eu liguei pro meu sogro logo depois de pedir a minha esposa em casamento. Vamos, sogro. E não antes. Por quê? Porque eu não tinha coragem de falar com meu sogro. Meu sogro é russo, é um cara bem um pouco sério. Eu vi a foto do WhatsApp dele de perfil e ele tava assim no WhatsApp. Eu não tive coragem de falar com ele antes. Então eu liguei pra ele e falei, Konstantin Smirnov, eu pedi a mão da sua filha em casamento. Ele não teve uma reação muito grande, mas ele falou, olha, eu discordo disso, de vocês casarem. Eu só concordo se for na Rússia. E aí eu já comecei a tremer um pouco, porque a Rússia acabou de entrar em guerra com a Ucrânia, não? E eu pensei, ok, eu vou lá, eles vão me envenenar, eles vão... Eu nunca conheci antes, né? Eles vão me jogar de uma montanha, de algum lugar, né?
Mas foi incrível, eles foram muito bons comigo e com a minha esposa, amém? Já faz 4 anos e eu ainda estou vivo, amém? Eu sou alguém naturalmente medroso. Se eu for para pensar, 10 anos atrás, eu não me imaginaria estar aqui num parque, ao ar livre, com um microfone, falando com 40 pessoas. Eu não me imaginaria assim, porque eu naturalmente sou medroso. A Bíblia diz em Atos capítulo 23. Vamos lá, Lucas. Versículo 11. Jesus aparece a Paulo após ele ser preso. E Jesus diz: coragem, assim como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que também dê testemunho em Roma. A coragem não vem de outras pessoas. A coragem vem do Espírito de Deus. Vocês consideram alguém tímido hoje? Sim. Vocês consideram alguém com medo? Acho que a única pessoa aqui que naturalmente não é tímida é a Nath. Eu diria. É verdade. E talvez nem ela. Mas sabe, você não precisa esperar com que pessoas te passem coragem. Você pode decidir ter coragem ainda hoje. Decidir, como uma das mulheres que está aqui, não vou falar quem, mas quando ela tomou a decisão de ser uma discípula, e a mãe dela falou: olha, eu vou te deserdar por você tomar a decisão de ser uma discípula. E ela falou: não, eu quero mesmo assim ser uma discípula de Jesus. Ela foi batizada, e a mãe dela até veio para Lisboa e está participando às vezes das nossas reuniões. Né? Isso é coragem. Não importa a situação, você passa por ela por convicção. Eu que sou brasileiro, a gente gosta de agradar as pessoas. É verdade. E a gente tem medo do que as pessoas pensam sobre a gente. Nossa, o que será que a pessoa está pensando de mim? Mas coragem é você fazer mesmo sem se importar com a circunstância. O primeiro ponto que eu tenho para nós é coragem para amar. Vamos, Lucas. Coragem para amar. Vamos lá, Lucas. É necessário coragem para amar. Não é muito necessário ter coragem para se apaixonar. Você se apaixona e o sentimento está à flor da pele, e dá 2 anos você já... Agora, para você decidir amar alguém, porque amar não é um sentimento. Amar, love is love, amar não é um sentimento. Amar não tem nada a ver com a sua sexualidade também. Hoje em dia, você se identifica pela sua sexualidade. Olha, eu sou hétero, eu sou gay. E não se identifica por Jesus Cristo. Eu não sou nada, mas Jesus vive através de mim. Vamos lá, Lucas. Hoje precisamos ter coragem para amar as pessoas. Olha lá em Atos capítulo 13. Vamos lá, irmão. Hoje nós vamos estudar na Bíblia o capítulo 13 de Atos. Nós não vamos ler todo o capítulo 13, mas vamos ler algumas partes. Vamos lá, irmão. Atos capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Eram Barnabé, e Barnabé ele era um líder, ele fazia parte do povo judeu, ele era um levita. Depois tinha aqui Simeão, a quem chamavam de negro. Olha que interessante. E essa palavra negro, em outras traduções, Níger, significa preto, negro, significa a mesma coisa. Então tinha alguém que tinha de origem africana na equipe missionária deles. Lúcio de Cirene, Lúcio era de Cirene, ele veio da Líbia. Depois tinha Manaene, que era companheiro de infância de Herodes. Ou seja, alguém muito importante. Será que tem alguém importante aqui? Alguém companheiro de infância do Marcelo Rebelo? Ou do Luiz Montenegro? Alguém? Tinha alguém assim aqui. E tinha também Saulo, que era um fariseu de alta classe. Então, você vê aqui que a equipe missionária, para implantar uma igreja, era uma equipe missionária totalmente diversa. É verdade. Tinha todo tipo de pessoa aqui. Assim como aqui tem todo tipo de pessoa. Tem muito brasileiro aqui? Não? Só tem um brasileiro aqui. Tem muito guineense aqui? Sim! Cabo-verdiano? Tem moçambicano aqui? Angolano? Tem angolano? Tem muito português aqui? Ok.
Então, assim como a igreja deve ser de todas as nações, e você não deve ir para uma igreja, eu só vou na igreja que tem brasileiros. Eu só vou na igreja com português. Eu só vou na igreja africana. Não, a igreja é composta por todas as nações. Se você vai para uma igreja e só tem pessoas de uma nação, aquilo está estranho. A igreja deve ter todas as nações. Vamos lá, Lucas. E é incrível que, naturalmente, talvez nós não nos amamos tanto assim. Naturalmente, talvez você tenha um pouco de dificuldade de amar aquele brasileiro que fala muito no seu trabalho. Ou naturalmente, você tem dificuldade de amar aquele português que não fala muito no seu trabalho. Mas nós, amar as pessoas é uma decisão. Muito bom. Não parte naturalmente, é uma decisão que precisamos tomar. Amém? É incrível ver que no reino de Deus somos chamados a amar quem é totalmente diferente de nós. Se você for ver no mundo, hoje aí, é brancos contra pretos. É colonizados contra colonizadores. É sempre isso. Mas no reino de Deus nós nos amamos. Amém? Nós nos amamos. Por quê? No mundo, a culpa é sempre da outra pessoa. Eu sou brasileiro e tive uma infância difícil por causa dos colonizadores que vieram aqui. E os portugueses, Portugal está desse jeito por conta dos imigrantes que estão aqui. E a culpa é sempre da outra pessoa, não é? Você já ouviu pessoas falarem isso? No reino de Deus, nós assumimos a culpa. É verdade, vamos lá, Porque Lucas. Jesus assumiu a culpa. Muito bom. Jesus nunca fez nada de errado. E ele morreu na cruz por você. Quanto mais nós precisamos assumir. Não, eu estou na minha condição por causa das minhas decisões. E eu quero mudar e melhorar. Amém? Coragem para amar as pessoas. No versículo 2 diz: um dia, quando eles estavam a adorar a Deus e a jejuar, o Espírito Santo disse. Olha que interessante. O Espírito Santo disse. A gente não fala muito do Espírito Santo aqui na igreja. A gente precisa falar mais do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo disse: separe-me Barnabé e Saulo, para que eles vão e cumpram a missão para que os escolhi. Então, eles depois de jejuarem e orarem, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e enviaram-os. Por quê? Eles impuseram as mãos, porque a imposição de mãos aqui é para enviar pessoas para algum lugar. Você já foi para alguma igreja que eles impõem mãos e começa a sair demônios? A imposição aqui, você impõe para enviar alguém para algum lugar, ok? Versículo 4. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Você notou algo aqui? Não foi Pedro que enviou eles. Não foi Tiago, que Tiago era quem liderava a igreja aqui na época. Não foi Tiago que os enviou. Foi o Espírito Santo. Muito bom. Não foi o Michael Wilson que enviou aqui. Não foi eu, não foi o Anthony, não foi o Espírito Santo. É isso que nos envia. Muito bom, Lucas. Por que você veio para essa reunião hoje? Será que é por alguém ou é por Deus? Por que você ora? É por alguém ou é por Deus? Nossa, eu preciso orar porque meu estudador vai perguntar se orei, eu preciso cumprir meu checklist aqui. Não, você ora porque você ama a Deus. Por que você contribui? Porque você ama a Deus. Bom, Lucas. Por que nós evangelizamos? Muito bom, Nath e Romeu. Por que nós evangelizamos? Porque amamos a Deus, não é? Não para enviar apenas lá no chat, olha gente, eu evangelizei, hein? Olhem para mim. Né? É importante isso, mas é porque nós amamos a Deus. O Espírito Santo foi quem enviou eles. O seu compromisso de chegar no horário na reunião não é comigo e com a Ana. O seu compromisso é com Deus. De chegar cedo para as coisas. O seu compromisso de evangelizar não é comigo, com a Ana, ou com alguém. O seu compromisso é com Deus. Vamos lá, Lucas. Segundo ponto, coragem para ouvir a voz de Deus. Coragem para ouvir Vamos lá. a voz de Deus. Olha aqui no versículo 5. Quando chegaram a Salamina, começaram a pregar a palavra de quem? De Deus. Estão acompanhando? Sim. Começaram a pregar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. João Marcos tinha ido com eles para os ajudar. Então João Marcos ainda estava ali com eles. Depois, talvez
só com um deles. Né? Versículo 6. Atravessaram toda a ilha até a cidade de Pafos. Aí encontraram um judeu chamado Bar Jesus. E em grego Elimas, que praticava artes mágicas. E que se fazia passar por profeta. Tem muitos desses hoje em dia. Que se fazem passar por eu sou o enviado de Deus. Eu sou o apóstolo Danilo. Você vê, a palavra apóstolo vem de quem caminhou com Jesus. Não existe quem... Você não vive fisicamente aqui. Ninguém é apóstolo hoje em dia. E aqui eram pessoas, eles faziam passar por um profeta. Era amigo do governador da ilha, ele tinha muito contato aqui, network. Tem um network aqui? Exchange Network. Sérgio Paulo era o governador, homem sensato. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Olha, ele não queria ouvir Jesus te ama, vai lá para sua casa e fica bem. Não precisa mudar nada. Fica como você, Deus te aceita como você está. Você só precisa aceitar Jesus no seu coração. Não, ele não queria ouvir isso. Ele queria ouvir a palavra de Deus. Vamos lá, Lucas. Não é você, na Bíblia não existe aceitar Jesus no coração. Na Bíblia existe Jesus te aceitar. As pessoas não estão orgulhosas, não, eu preciso aceitar, não, Jesus precisa te aceitar. E por isso precisamos obedecer a palavra de Deus, não? E se você obedece, Jesus sim te aceita. Amém? Porque amar a Deus é obedecer a palavra de Deus, 1 João 5. Isso é amar a Deus. E não ter um sentimento no domingo e depois da semana fazer o que você quiser. Amar a Deus é obedecer a palavra. E aqui, eles queriam ouvir o quê? A palavra de Deus. Segundo ponto. Coragem para ouvir a palavra de Deus. Vamos, Lucas. Às vezes a gente precisa de coragem para ouvir a voz de Deus. É verdade. Como ouvir a voz de Deus? Será que é uma voz no nosso interior? Que tem às vezes uma voz masculina, às vezes uma voz feminina? Porque talvez é você que está inventando essa voz. Fala, irmão. O que é ouvir a voz de Deus? Sim, não, Lucas. Eu te garanto que você pode ouvir, considerando que você não seja esquizofrênico, você pode ouvir uma voz e acreditar que seja de Deus. Mas se tiver contra a Bíblia, essa voz não veio de Deus. É verdade. Não veio de Deus. Ah, Deus me chamou para abandonar a igreja e viver uma vida como um cristão sozinho. Uau. Talvez essa voz não veio de Deus. Ah, Deus me chamou, sabe? Deus falou comigo e disse que eu preciso esperar para ser salvo, porque eu tenho exatamente 34 dias de vida ainda na terra. Essa voz talvez não foi de Deus, porque o tempo de salvação é hoje, a Bíblia diz. O que você tem escutado? Uma voz ou a voz de Deus? Para saber isso, estude a Bíblia com quem te convidou. Bom, Lucas. Não é por coincidência que esse livro aqui se chama a Palavra de Deus. Por quê? Porque isso aqui é a Palavra de Deus. É o que Deus quer para a sua vida hoje. Estuda a Bíblia com quem te convidou. E você vai ver, vai ter que ter coragem para escutar a voz de Deus. Amém? Depois, versículo 9 diz, em Atos 13. Vamos lá, Lucas. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do quê? Do Espírito Santo, olhou bem de frente para Elimas e disse-lhe: filho do diabo, inimigo de todo o bem, tu estás cheio de engano e de maldade. Como é que deixarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora o Senhor vai castigar-te. Ficarás cego por algum tempo e não poderá ver a luz do sol. No mesmo instante, Elimas sentiu uma escuridão completa. Cobriu-lhe os olhos e começou a dar voltas procurando quem o levasse pela mão. Quando o governador viu isso, acreditou e ficou muito admirado com a doutrina do Senhor. Olha só, com a doutrina de Deus. Não com a doutrina que nós inventamos na nossa cabeça sobre Deus, mas com a doutrina, com a Bíblia, com a palavra de Deus. Vamos lá, Lucas. Meu último ponto para nós é coragem para confrontar. Coragem para confrontar. Vamos lá. Sul-europeu e sul-americano não tem muita coragem para confrontar. Quando você vai falar com o alemão, ele fala diretamente o que você precisa ouvir. É verdade. Agora, o sul-americano, o sul-europeu, ele vai querer, mas não é bem assim, você tá bem do jeito que você tá. Você tá feliz? Você tá feliz, então tá tudo certo.
É verdade. Mas o Espírito Santo nos dá coragem para confrontar as pessoas. Aqui Paulo chamou Elimas de filho do diabo. Imagina se ser chamado de filho do diabo. E isso Jesus também chamou de filho do diabo, filho de Satanás, chamou Pedro. Então, o Espírito nos dá coragem para confrontar. Você tem coragem de confrontar alguém? Muito bom. A Nath tem. A Nath tem coragem. Mas coragem para confrontar. Eu lembro, tem um discípulo aqui. O nome dele é Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Vamos, Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Ah, ele tá aqui, Rodrigo. Eu precisei de muita coragem para estudar a Bíblia com o Rodrigo. Vamos, Rodrigo! O Rodrigo é um cara incrível. Você conhece ele? É verdade. Ele é alguém com Rodrigão. um coração muito bom. Mas ele se tornou um cara assim. Ele não era assim antes, né? Eu lembro de um dia, eu conversei com ele se eu poderia falar isso aqui, ele disse que tudo bem, ok? Isso é para ajudar as pessoas. Eu teve um dia que eu fui fazer um estudo de confissão com o Rodrigo. E nesse estudo nós inspiramos as pessoas para escreverem uma lista dos seus pecados para elas confessarem, para que elas possam ser ajudadas, né? E o Rodrigo chegou com uma lista de pecados, era uma página, eu já achei estranho, porque eu sabia que ele tinha feito muita coisa já, mas foi só uma folha, ok? Ele pegou, eu falei, pode começar a ler, eu não quero ler sua lista, você pode ler, é só para te ajudar a lista, né, a lembrar. E aí ele falou, não, leia a lista para mim. Aí eu peguei a lista, e na lista tinha uma escritura. Não tinha nenhum pecado na lista. Aí eu pensei, nossa, vai ser difícil. Vai ser difícil. E aí, Rodrigo, eu nunca vi isso na minha vida, Rodrigo. 8 anos nessa empresa, eu nunca vi uma coisa dessa. Que orgulho. E aí, começava a confrontar. O Rodrigo até confrontava de volta e depois recuava. E aí terminou o estudo como se, ok, o Rodrigo nunca mais vai estudar a Bíblia, acho que acabou por aqui. É bom, foi um aprendizado para todos nós. Uma semana depois, o Rodrigo, nossa, eu sou muito orgulhoso, eu preciso ser batizado e ser discípulo. O Rodrigo foi batizado. Muito bom, Rodrigo. Lembra do que eu disse? Que eu, naturalmente, eu tenho medo de falar a verdade para as pessoas. E naquele momento eu tive medo também, nossa. Vamos lá, Lucas. Eu só quero falar, ok, Rodrigo, vai em paz com Deus. Era isso que eu queria falar. Mas se eu não tomasse a decisão de confrontar o Rodrigo, ele não estaria aqui, provavelmente. Verdade. Verdade. A sua decisão de confrontar alguém e falar a verdade para alguém é o que vai atrair a pessoa se ela está por Deus. Se ela não estiver por Deus, então, a partir do momento que você confrontar a pessoa, ela vai fugir. Agora, se ela estiver por Deus, se ela quer ter um relacionamento com Deus, todo conselho, todo confronto, tudo que você fala para a pessoa mudar, ela vai querer mudar e ela vai mudar. E ela vai continuar vindo porque ela quer vir por Deus, amém? Muito bom, Lucas. Em Atos 14, versículo 22, diz: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Você que está a estudar a Bíblia agora, é necessário passar por muita tribulação para que você entre no reino de Deus. Não é fácil, não existe uma conversão tranquila. Não. Ah, eu tinha tudo na minha vida, eu estava tudo em paz. E aí eu quis ser batizado também como algo à parte. Não existe isso. Não existe. A conversão de verdade é quando você, nossa, eu estou em tribulações, eu estou vazio, eu me masturbo todos os dias, eu assisto pornografia, eu vou pra festa, eu tomo, eu não aguento mais essa vida, eu me sinto vazio por dentro e eu preciso de Deus. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, Lucas. É só quando você entende isso que você é convertido. Nossa, meu relacionamento não está dando certo, eu preciso de Deus. No nosso relacionamento. Nossa, o meu casamento, nossa, o meu trabalho, eu preciso de Deus, eu não tenho propósito. Qual que é o seu propósito hoje? Se você puder responder. Qual que é o seu propósito? Se você não tiver um propósito, você vai sentir vazio. E por isso que você precisa de Deus. Amém? Vamos lá, Lucas. Muito bom, Lucas. Confronte as pessoas. Estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo. Não é ficar dando pulinhos emocionais aqui. E ficar, eita, lá. Isso não é estar cheio do Espírito Santo. Fala, irmão. Porque na Bíblia, a língua que eles falavam eram outros idiomas, vindo do grego, não é? Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio de coragem. Porque Deus nos deu o espírito de coragem, não de timidez. Muito bom, Lucas. E eu acredito que a igreja aqui de Lisboa é cheia de coragem, Vamos lá, amém? Lucas. Coragem de todos os dias chamar pessoas que você nunca viu na vida
Você já se imaginou que você estaria fazendo isso hoje? Talvez a Denise sim. Mas será que você se imaginou que você estaria chamando pessoas na rua para amarem e buscarem a Deus de todo o coração? Isso precisa de coragem. E olha só, todos vocês têm feito um incrível trabalho. Amém? Versículo 48 para terminar. Vamos lá, Lucas. 48 diz: aqui em Atos 13, Paulo ele fez uma grande pregação para as pessoas que estavam lá, você pode estudar depois. E no final do capítulo 13 diz no versículo 48: ao ouvirem isto, os não-judeus ficaram muito contentes e começaram a glorificar o quê? A palavra do Senhor. Olha só, glorificar a palavra do Senhor. E todos os que Deus escolheu para a vida eterna creram na sua palavra. Versículo 52. Entretanto, os discípulos em Antioquia ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos dá coragem. Tenhamos coragem para essa semana. Amém? Amém. Coragem não é ausência do medo, não é não ter medo. Coragem é fazer mesmo com medo. Muito bom. O que você precisa fazer hoje para dar esse próximo passo na sua fé? Talvez abandonar algum pecado, começar algo novo. Tenha coragem, irmão, e faça ainda hoje.